Pode até parecer, mas essa não é a história de um personagem em filme. É a história de São João Paulo II, o Papa que conquistou milhões de corações, percorreu o mundo anunciando Cristo e ensinou que o amor é mais forte que qualquer forma de ódio. Mas talvez o momento mais impressionante de toda a sua vida tenha sido quando ele decidiu visitar na prisão o homem que tentou matá-lo e o perdoou. Hoje você vai conhecer a trajetória completa de Karol Wojtyła, desde sua infância humilde na Polônia até a sua canonização como santo da igreja. Prepare-se, porque essa história emociona do começo ao fim. Uma infância marcada pela dor. Era 18 de maio de 1920, na pequena cidade de Wadowice, na Polônia. Nascia Karol Józef Wojtyła. Ninguém imaginava que aquele menino simples pisaria décadas depois em praticamente todos os continentes como sucessor de São Pedro. Mas sua infância foi tudo, menos fácil. Quando tinha apenas 8 anos, perdeu sua mãe. Pouco tempo depois, seu irmão mais velho morreu vítima de uma doença. E aos 20 anos, perdeu também seu pai. Imagine por um instante. Antes mesmo de iniciar sua vida adulta, Karol já havia perdido praticamente toda a sua família. Muitos, diante de tanto sofrimento, perderiam completamente a esperança, mas foi justamente na dor que ele começou a descobrir Deus de maneira ainda mais profunda. Seu pai era um homem extremamente piedoso, rezava diariamente, e Karol costumava observá-lo ajoelhado durante longos momentos diante de Deus. Mais tarde, João Paulo II diria que seu pai foi seu primeiro seminário. Às vezes pensamos que Deus só age quando tudo está dando certo. Mas olhando para a vida dos santos, percebemos exatamente o contrário. Muitas vezes é nas maiores perdas que Deus começa a construir uma missão gigantesca. A guerra e a vocação. Quando Karol tinha apenas 19 anos, a Segunda Guerra Mundial começou. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, universidades foram fechadas, igrejas eram perseguidas, sacerdotes eram presos, muitos eram executados. Karol precisou trabalhar em uma pedreira e depois em uma fábrica química, não porque quisesse, mas porque isso evitaria a sua deportação para os campos de concentração. Durante o dia, trabalho pesado. À noite, oração, estudo, discernimento. E foi justamente nesse período sombrio que Deus falou mais forte no seu coração. Karol decidiu tornar-se padre, mas havia um problema. Os nazistas proibiam a formação sacerdotal, então ele ingressou em um seminário clandestino. Imagine estudar para ser padre, sabendo que, se fosse descoberto, provavelmente seria morto. Era essa a realidade. Mesmo assim, ele continuou, porque quando Deus chama, nem mesmo uma guerra consegue impedir. Um sacerdote diferente. Após o fim da guerra, Karol foi ordenado sacerdote. Logo ficou conhecido por fazer algo incomum para aquela época. Ele gostava de estar perto dos jovens, fazia trilhas, esquiava, acampava, andava de caiaque, conversava durante horas sobre Deus. Não era um padre distante, era alguém que caminhava junto. Esses encontros formaram gerações inteiras de jovens católicos. Depois tornou-se bispo, mais tarde arcebispo de Cracóvia e finalmente cardeal. Tudo isso vivendo sob um regime comunista, um governo que tentava eliminar a religião da sociedade. Mas Karol jamais deixou de anunciar Cristo. Quanto mais perseguiu a igreja, mais firme ele permanecia. É impressionante perceber que João Paulo II nunca combateu o ódio com violência. Sua arma sempre foi a verdade, e talvez seja justamente isso que mais falta no nosso mundo hoje. O encontro que marcou a sua vida. Existe um episódio da vida de Karol Wojtyła que muitos católicos desconhecem. O encontro que, anos depois, ganharia um significado impressionante. Ainda jovem sacerdote, Karol viajou da Polônia até a pequena cidade de San Giovanni Rotondo, na Itália, para conhecer um dos religiosos mais extraordinários do seu tempo, Padre Pio. Naquele mosteiro, ele participou da Santa Missa celebrada por Padre Pio. Depois, aproximou-se do confessionário, foi onde os dois conversaram pela primeira vez. Segundo diversos relatos preservados pela tradição,
Durante aquela confissão, Padre Pio teria percebido algo extraordinário sobre a vida daquele sacerdote. Dizem que ele previu que Carol seria chamado para uma missão imensa na igreja, que um dia ele se tornaria papa e que sua vida seria marcada por grandes sofrimentos e um atentado violento. Naquele momento, Carol talvez nem imaginasse o peso dessas palavras, mas décadas depois, o mundo inteiro testemunharia o cumprimento dessa missão. É impossível não se impressionar. Deus costuma preparar seus servos muito antes de revelar plenamente seus planos. E às vezes permite que um santo reconheça a missão do outro, antes mesmo que ela aconteça. Essa história parece quase inacreditável, mas ainda existe outro fato que torna essa amizade espiritual ainda mais emocionante. Em 1962, já como um bispo de Cracóvia, Karol Wojtyła escreveu uma carta a Padre Pio. Nela, pedia orações por uma amiga gravemente doente, que sofria de um câncer considerável, praticamente sem esperança. Pouco tempo depois, aquela mulher recuperou-se de forma inesperada. Sua cura foi considerada milagrosa e anos mais tarde seria um dos milagres reconhecidos pela Igreja no processo de canonização de Padre Pio. O destino daqueles dois homens de Deus continuaria ligado por toda a vida. Quando Karol Wojtyła se tornou Papa São João Paulo II, foi ele quem proclamou Padre Pio Beato, em 1999. E apenas 3 anos depois, em 2002, teve a alegria de canonizá-lo como santo da Igreja Católica. Que imagem extraordinária! O jovem sacerdote que um dia se ajoelhou diante do confessionário de Padre Pio tornou-se, décadas depois, Papa, o Papa que o proclamou santo para o mundo inteiro. Uma amizade construída na fé, atravessando décadas, unidos pela providência de Deus e pela missão de conduzir almas a Cristo. O primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos. Era outubro de 1978. Após a morte repentina do Papa João Paulo I, os cardeais reuniram-se novamente no conclave. Quando a fumaça branca apareceu, o mundo ficou em silêncio. O escolhido era um cardeal polonês, Karol Wojtyła, o primeiro Papa não italiano em aproximadamente 4 séculos e meio. Ao aparecer na varanda da Basílica de São Pedro, pronunciou palavras simples: "Se eu errar em nossa língua italiana, vocês me corrigem." A multidão sorriu imediatamente. Nascia ali um dos pontificados mais marcantes da história. Seu lema era Totus Tus, todo teu, uma entrega total à Virgem Maria. Ele acreditava profundamente que Nossa Senhora havia conduzido toda a sua vida. O dia em que o mundo parou, 13 de maio de 1981. Praça de São Pedro. Milhares de pessoas aguardavam a bênção do Papa. Enquanto cumprimentavam os fiéis, disparos. João Paulo II foi atingido por balas. O mundo inteiro acreditou que ele morreria, mas sobreviveu. Mais tarde, afirmou que uma mão disparou a arma, mas outra mão guiou a bala. Ele tinha absoluta convicção de que Nossa Senhora de Fátima havia salvado sua vida. Não por acaso, pois o atentado aconteceu exatamente no aniversário da primeira aparição de Fátima. O perdão que chocou o mundo. 2 anos depois, João Paulo II fez algo que ninguém esperava. Ele entrou na prisão onde estava Mehmet Ali, o homem que tentou assassiná-lo. Sentou-se ao lado dele, conversou, rezou e o perdoou. Sem discursos, sem vingança, sem ódio. Ali, o evangelho deixou de ser apenas palavras, tornou-se realidade. Perdoar quem nos machuca já parece difícil. Agora imagine quem tentou tirar a sua própria vida. João Paulo II mostrou ao mundo que o cristianismo não é apenas uma teoria bonita, é uma forma concreta de viver. O Papa que abraçou o mundo. João Paulo II realizou mais de 100 viagens internacionais, visitou cerca de 129 países, falou para milhões de pessoas, criou as Jornadas Mundiais da Juventude, inspirou milhares de vocações. Escreveu importantes documentos sobre a dignidade humana, a família, a misericórdia, os jovens e o valor da vida. Mesmo já bastante debilitado pela doença de Parkinson, continuou firme. Ele poderia ter renunciado, mas escolheu permanecer.
Queria mostrar ao mundo que até o sofrimento pode anunciar Cristo. Sua fragilidade tornou-se um testemunho silencioso. No dia 2 de abril de 2005, João Paulo II partiu para a casa do Pai. Milhões de pessoas acompanharam sua despedida. À Praça de São Pedro, uma multidão gritava: Santo já! Anos depois, esse desejo tornou-se realidade. Em 27 de abril de 2014, ele foi canonizado. Hoje, São João Paulo II continua inspirando pessoas no mundo inteiro. Sua vida nos lembra de que a santidade não nasce da ausência de sofrimento, ela nasce da confiança absoluta em Deus. Talvez você esteja enfrentando dificuldades hoje, talvez existam dores que ninguém conhece, mas a história de São João Paulo II prova que Deus pode transformar até as maiores feridas em testemunho de esperança. E se existe uma frase que resume toda a missão desse grande santo, é aquela que marcou o início de seu pontificado: não tenhais medo, abri antes, escancarai as portas a Cristo. Porque quando Cristo entra em uma vida, ele é capaz de transformar o impossível em história de santidade. Se essa história fortaleceu a sua fé, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível trajetória de São João Paulo II. Escreva nos comentários: São João Paulo II, rogai por nós. Assim, você ajuda a espalhar essa história e fortalece a comunidade católica. Até o próximo vídeo.